Chegou o fim de semana, está com a saúde em dia? Estamos aqui para falar sobre vários temas que podem te ajudar a manter a qualidade de vida. Na edição de hoje, vamos falar sobre deformidades ósseas em crianças. Vamos saber como identificar e saber se aquelas botas corretivas ainda são usadas para corrigir pés tortos, por exemplo. Fica comigo, Saúde Você está no ar. O sábado chegou e eu já estou aqui para te fazer companhia no nosso programa, no Saúde Você, tá? Muito bom dia para você que está ligadinho aqui comigo. Peço licença para entrar aí na sua casa com todas essas informações e espero de verdade fazer a diferença aí no seu dia a dia, tá certo? Bora começar que tem muita informação por aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta. Sabe aquela sensação de um cansaço que parece que não vai passar? Indisposição até para fazer as tarefas mais simples do dia a dia? Tenho certeza que muita gente já se identificou. Você já sentiu ou ouviu falar de fadiga crônica? Acompanhe. Segurar um copo, esse simples movimento tornou-se uma luta para Silvana. Dá a impressão que você está com o corpo desmaiado. Então eu tinha que tomar cuidado para pegar. Eu penso que eu estou pegando com uma força e não estou pegando com aquela força. A fisioterapeuta de 54 anos passou por vários exames. Só depois de um ano de pesquisa, descobriu que se tratava de encefalomielite málgica, a chamada síndrome da fadiga crônica. Pegar alguma coisa assim, o coração já acelerava e não consegui ficar muito tempo de pé. Aí fui fazer os exames, estavam todos normais e o médico achou que era ansiedade. Estima-se que 3% da população brasileira tem a síndrome da fadiga crônica. O diagnóstico é mais frequente entre as mulheres de 40 a 50 anos. Entre os sintomas mais comuns estão cansaço extremo, dificuldades de memória e concentração, dor de garganta, gânglios dolorosos, dores musculares e nas articulações, dor de cabeça e sono não reparador. Diferente do cansaço comum, que tem alívio com repouso, a fadiga crônica persiste por longos períodos e pode debilitar o paciente. 1 em cada 4 com a doença não consegue sair de casa, não tem força para nada, nem para trabalhar e nem para estudar. O gatilho pode ser alguma infecção viral, como dengue e covid. Não há tratamento específico para a síndrome, mas algumas medidas ajudam a controlar os sintomas, como a prática moderada de atividades físicas, manejo da dor e tratamento de distúrbios do sono. O grande ponto é a gente focar aí na qualidade de vida do paciente e analisar quais são os sinais e sintomas que estão predominando para aquele paciente. A minha perspectiva não é melhorar o condicionamento, é pelo menos não perder o condicionamento físico. Pois é, viu? Quem tem uma rotina aí muito acelerada, tem que dar conta de muitas tarefas, é casa, é filho, é trabalho, vai chegar um momento que a gente vai se sentir fadigado. Não tem para onde, tá? Então a gente tem que parar, respirar, cuidar da saúde para ficar bem, para estar bem, para desempenhar aí todas essas funções da melhor forma possível, sem se negar, sem negar o cuidado com a gente mesmo, né? Isso é muito importante, tá certo? Olha só, seu filho tem os pezinhos tortos ou virados para dentro? Você sabia que são deformidades ósseas? Mas como identificar e também saber a forma de tratamento? Às vezes é difícil, né, para a mãe? Então, eu conversei com o médico ortopedista Sávio Bruno, que esclareceu e tirou muitas dúvidas. Vamos acompanhar? Agora a gente fala sobre um assunto que traz muita preocupação para os papais e mamães: as doenças ósseas em crianças. Como identificar os sintomas e qual é o momento certo de procurar um especialista? Sobre tudo isso a gente conversa a partir de agora com o médico ortopedista Sávio Bruno, está aqui comigo, vai participar do programa e trazer todas essas explicações. Doutor Sávio, gostaria que o senhor começasse falando sobre as principais queixas.
quais são as queixas mais comuns que levam os papais e mamães ao consultório? Bom dia a todos, bom dia, Joana. No consultório a gente recebe muita mãe, muito pai angustiado realmente, principalmente no que diz respeito às deformidades, às supostas deformidades, desvios, alterações nos pés. Então, um dos principais motivos de queixas terminam sendo esses, né? É saber se aquela situação em que a criança se encontra, se realmente é normal ou se aquela alteração ou deformidade está fugindo do parâmetro que a gente considera aceitável para a idade. Essa é uma das principais queixas. A dor também é uma preocupação constante. E de antemão eu já afirmo que criança sentindo dor está fugindo do que a gente espera de normalidade. Precisa ser realmente investigado. E aí, quando essa queixa pode ficar uma coisa mais séria? Com quanto tempo é normal já se prestar atenção e perceber que a criança tem alguma doença óssea? Veja bem, é interessante a gente pontuar que a criança não é uma miniatura de um adulto. Então a gente precisa ter durante o desenvolvimento algumas alterações que fazem parte do perfil normal da criança. Então a criança nasce com o joelho que a gente chama em varo, que é aquela curvinha, com um formato de alicate, que antigamente era motivo de muita preocupação, ainda hoje é, e algumas vezes se intervinha nisso, no sentido de que se achava que era patológico. A verdade é que algumas alterações, algumas situações fazem parte do desenvolvimento normal. E aí eu recomendo o seguinte: se há angústia dos pais, é motivo da consulta, é motivo para que se esclareça, né? E que a gente desmistifique também algumas situações, porque antigamente a criança chegava num consultório e o pezinho não tem cava, o que é que vamos fazer? Coloca uma bota. O joelho está para fora, o que é que vamos fazer? Outra bota. Então a bota, por muito tempo, ela saiu como se fosse a heroína da situação toda, e hoje a ciência já mostra, os estudos já mostram que essas situações típicas de crianças, elas vão acontecer em determinadas idades. Então precisamos estar presentes para saber se a alteração ou a situação específica está dentro do período que ela deve ser aceita realmente. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essas patologias, essas doenças. Quais são elas? Quais são as mais comuns e também a faixa etária? Veja, as alterações angulares que a gente chama nas crianças. Então a criança nasce com o joelhinho curvo. Isso vai permanecer até por volta de 2 anos de idade, 1 ano e 8 meses. Depois disso, o joelho começa a bater um no outro, a tocar um no outro, formando um aspecto de X, para no fim, por volta de 5 anos, a gente ter um eixo normal nos membros inferiores. Então, essas alterações são preocupantes. A família acha que está havendo alguma deformidade, quando, na maior parte das vezes, faz parte do desenvolvimento natural da criança. Então, uma das principais alterações são essas aí. Se a gente está diante de uma criança em que eu espero, naquela idade, encontrar um joelho afastado e ele não está, é motivo da gente radiografar, da gente investigar e saber por que ela está fugindo daquele parâmetro. As dores, uma questão importante que a gente tem que levar em consideração. Se a dor vier acompanhada de alguns sinais sistêmicos, febre, perda de peso, aquela dor está provocando claudicação, que a criança está mancando em função disso, também é motivo da gente se preocupar e de investigar mais ainda. São as principais. O pezinho é uma das queixas mais frequentes, né? O pé torto e o pé plano. Qual a diferença? Isso, o pé torto e o pé plano. O pé torto é uma patologia, é definido como uma patologia congênita, né? A criança já nasce com aquilo e pode ser detectada inclusive em ultrassom antes do nascimento, e o pé apresenta uma característica específica, ele está para dentro, está para baixo, está encurvado, é um pé menor e é um pé muitas vezes rígido. O que quer dizer isso? A gente tenta trazer para a posição normal e ele muitas vezes não vai. Então necessita de tratamento, inclusive em caráter imediato. Então nasceu com 7 dias, a gente está tratando. O pé plano, motivo de muita consulta também, é um pé que na maior parte das vezes é benigno à criança, porque a criança ela tem um coxinho de gordura mais acentuado, ela tem uma frouxidão ligamentar que também é inerente à própria idade, de forma que quando ela pisa, existe uma tendência do arco plantar, essa curva que a gente tem no pé, ela desaparecer. E aí os pais começam a se preocupar com aquilo também, achando que a criança vai ficar com o pé plano o resto da vida. Então a gente orienta que essa situação também é passageira na maior parte dos casos. E é importante ressaltar
que não deve vir acompanhado de dor. Um pezinho plano, ele não dói. Se está doendo, é motivo de investigar e saber o motivo da dor, porque o pé plano, que a gente considera fisiológico, que é o termo que a gente usa para o natural, para o normal, ele não provoca dor na criança. É mais a preocupação dos pais no sentido de esperar que já seja igual ao do adulto. E a gente precisa esperar isso aí, na verdade, acontecer por volta de 9, 10 anos de idade. Agora, doutor Sávio, aquela criança que não tem casos na família de alguma deformidade, alguma doença óssea, o pai, a mãe não apresenta, os irmãos, e ela tem condições de desenvolver essa doença ou é uma questão genética? Na maior parte das vezes são situações isoladas. É claro que tem o fator genético também, né? A família, uma criança que nasceu com um pé torto congênito, a gente informa para a família que o próximo filho ele tem uma possibilidade maior de desenvolver um pé torto também. Aquele pezinho chato que não se resolveu aos 10, 12 anos, né? E a criança permanece com dor, existe um componente aí genético também associado. Se a família teve essa história, a possibilidade da criança também desenvolver, ela existe, né? A criança que nasceu ali com a perninha torta, eu já disse que às vezes é normal, está dentro da normalidade. Mas se o pai e a mãe relaxou e disse assim, não, é normal, corre o risco dessa criança chegar à fase adulta com essa perna torta? Existe. E daí a necessidade no acompanhamento sempre rigoroso, né? Em todas as faixas etárias, em todas as fases, para que a gente detecte o quanto antes a possibilidade dessa malformação, dessa suposta deformidade. Porque havendo realmente a intervenção precoce, ela é necessária. E quanto mais tempo a gente demora para tratar, o êxito também naturalmente vai diminuindo, né? E a abordagem que a gente precisa ter termina sendo bem mais agressiva, entre aspas, aí. Por exemplo, uma criança que está com o joelho torto numa fase mais precoce, eventualmente eu posso fazer uso de uma órtese para tentar resolver. Se essa alteração se prolonga até uma pré-adolescência, por exemplo, o tratamento já muda por completo, precisando de uma cirurgia, não é? De uma maneira muito mais intensa aí, e com muito mais percalços, de uma maneira geral. Agora, doutor, um calçado inadequado pode ocasionar alguma deformidade ali no pezinho da criança? Por exemplo, hoje em dia a gente vê que as meninas cada vez mais cedo estão usando salto, né? As sandalinhas com salto. Isso pode prejudicar? Prejudica, com certeza, né? Na primeira infância, existe uma recomendação que a criança ande descalça no sentido de que ela experimente o máximo possível de superfícies diferentes. Isso é um estímulo neurosensorial, né? Então, faz parte, né, para o desenvolvimento dela essa experiência. Mas os calçados com saltos, se para os adultos eles já são meio que contraindicados realmente, porque provocam um desarranjo muscular e esqueleto de uma maneira geral, na criança ele termina sendo muito mais. Então o dano que isso vai provocar no futuro aí, ele vai ser inquestionável. A gente não recomenda esse tipo de calçado, principalmente para as meninas que terminam colocando de maneira até precoce realmente pelas famílias, né? Sapato com salto contraindicados. O ideal é o sapato confortável, aquele que favoreça com que a criança brinque, né? Com que ela desenvolva as atividades de uma maneira saudável. Agora, qual o momento de se preocupar? E o pai, a mãe observou, viu que existe realmente algo que está fora da normalidade. Qual seria esse sintoma assim, essencial para procurar um especialista? Criança que está sentindo dor é igual à investigação. Essa é a primeira coisa. Mas dentro do consultório tem muita criança que não sente dor e a preocupação termina sendo nos eixos dos membros inferiores, sobretudo das pernas. Então, aquela que está fugindo do parâmetro para determinada idade, ela tem que procurar o ortopedista para esclarecer se aquilo está dentro do normal ou não. O joelho arqueado, até 1 ano e 8 meses. O joelhinho em formato de X é para desaparecer por volta de 5, 6 anos de idade. O pé plano, ele vai permanecer até 9, 10 anos, até um pouco mais em algumas crianças. Então, tudo que estiver fugindo do padrão é motivo de investigação. Mesmo aquelas crianças que estão dentro do padrão e que os pais estejam angustiados, é recomendável que façam uma avaliação também, né? Porque não adianta você ir dormir achando que está deixando uma coisa para depois. Então, é interessante que se faça essa avaliação sempre para todas as crianças, para a gente detectar o quanto antes
uma possível alteração. A gente chega já ao fim, né? Tá caminhando para o fim da nossa entrevista. Eu queria que o senhor passasse aqui algumas recomendações, né, para quem está nos assistindo. Tem algo que o pai, a mãe, o responsável pode fazer, um exercício, determinados cuidados com a criança para que ela não desenvolva nenhuma doença? Dá para prevenir? Conseguimos, a gente consegue prevenir. A recomendação que eu uso, que eu tenho sempre usado, é primeiro, deixar a criança desenvolver com o aspecto mais natural possível. E aí, a maneira para que a gente tenha isso é a ludicidade, é deixar brincar, é praticar a atividade física que ela deseja, porque o que eu vejo algumas vezes são os pais querendo impor algum tipo de atividade que algumas vezes a criança não tem o prazer de fazer, não quer fazer, então não adianta. O que deve ser feito é uma coisa que a criança se dê bem, que ela sinta prazer para desenvolver. Fora isso, a alimentação sempre saudável, tem que ser uma coisa sedimentada desde a primeira infância, desde sempre, né? O máximo de contato possível com natureza, isso é interessante em todos os sentidos, desde a parte pulmonar para a parte óssea, é interessante que a criança tenha sempre esse contato também. E aí, uma questão que eu trago, que às vezes os pais se preocupam, meu filho cai demais, é natural que a criança, no primeiro momento, ainda tenha muitas quedas, né? Tenha frequência de quedas, porque elas não têm o equilíbrio que a gente já tem no adulto. Então, é interessante que se tenha um controle sempre disso aí, né? Que tenha um adulto por perto, mas de antemão também já fica um conselho para que não se culpem tanto, porque é meio que impossível que a gente tenha esse controle por completo. Dr. Sávio me recebeu aí na casa dele, foi um bate-papo para lá de bom. Eu, como mãe, tirei muitas dúvidas, sabe? A gente às vezes vê o filho crescer, vê o pezinho torto, a perninha ali para dentro, a gente pensa que vai ficar daquele jeito para sempre, mas não é bem assim. Por isso que é muito importante a gente buscar informação. Tá certo? Então a entrevista completa está disponível lá no YouTube da TV Arapuã. Você confere, assiste, manda aí para alguém também, compartilha informação, ok? Olha só, você já ouviu falar em dermatite seborreica? Trata-se de uma doença crônica que traz vermelhidão, descamação e inflamação à pele. Dados da Sociedade Brasileira de Dermatologia apontam que 40% da população apresenta esse problema. Tem 5 anos que Matheus convive com dermatite seborreica. E foi um barbeiro que o orientou a procurar um especialista. Há uns 5 anos atrás, eu estava percebendo que o tom de pele do meu peito estava totalmente diferente do resto do meu corpo. E estava percebendo que meu cabelo estava com muita caspa. Os barbeiros, quando iam cortar meu cabelo, percebiam: nossa, teu cabelo descasca muito, tem muita caspa e tal. É melhor você procurar um dermatologista, porque não está normal essa quantidade de caspa que está aqui. Aí quando eu fui no dermatologista pela primeira vez, foi quando eu percebi. Eu fiz, isso é dermatite seborreica. É um fungo que tem na sua cabeça, que ele pode ser que desça para o corpo ou fique quietinho no dele lá. Então você tem que ter um tratamento contínuo para poder eliminar o fungo e a cor da sua pele voltar ao normal. Quando eu saio de um local frio para um local quente, saio no sol também, que a cabeça coça, ela fica coçando muito. Coça muito e gera um pouco de... como se fosse caspa no couro cabeludo mesmo, do peito aqui, assim. Onde tem pelo, assim, na barba, às vezes desce, na sobrancelha, às vezes também desce. Para controlar o problema, usa comprimidos e pomadas diariamente. Eu uso 2 comprimidos e 2 pomadas, e aí resolve. Mas é tratamento contínuo, nunca acaba. Eu estou usando os medicamentos e está fazendo um efeito assim, praticamente imediato. Sempre que eu passo, no outro dia eu já percebo que está melhorando. O dermatologista Otávio Lopes explica que a doença pode surgir a qualquer momento da vida e não tem uma causa definida. Não se sabe ainda, é um estado reacional da pele. A gente já encontrou que na maioria dos pacientes que têm dermatite seborreica, tem uma população muito aumentada do fungo, do Pityrosporo ovale, do Malacésia fufo, que é o fungo do pano branco. Eles estão muito aumentados nesses pacientes. E a gente tem melhora quando usa um antifúngico. Então, ele parece que ele faz parte do mecanismo de desencadeamento e da perpetuação do quadro de dermatite seborreica. E é um ponto importante, porque assim, tem a dermatite seborreica que tem muita relação com o estado emocional. E aí, quando tem essa relação com o estado emocional e você tem um controle do estado emocional, você tem uma melhora também muito grande, às vezes até cura. O termo de cura aqui é um tempo longo sem a doença.
há pessoas realmente que se curam, que ficam muito bem. Eu tive aqui um paciente que era bancário, estressado, muito estressado. Quando ele se aposentou, esse homem acabou toda a dermatite seborreica dele. E nem toda descamação na pele, coceira e surgimento de placas inflamadas no corpo é dermatite seborreica. O quadro pode ser facilmente confundido com psoríase. Por isso que só uma avaliação médica pode definir o diagnóstico. Elas são muito parecidas, hein? Tem situação que até o próprio dermatologista pode confundir. Estou diante de uma dermatite seborreica ou diante de uma psoríase. É tanto que existe um termo chamado seborríase. É aquele momento em que a dermatite seborreica ela é muito parecida com a psoríase. Então, só o olhar médico é possível fazer essa distinção entre uma dermatite seborreica e uma psoríase. E aí a gente chama psoríase invertida, porque não é comum essa psoríase parecer com a dermatite seborreica. É uma área que ela não é preferencial da psoríase, mas pode acometer com bastante agravamento da pele. Agora a gente vai a um breve intervalo comercial, mas é bem rapidinho, tá? Não sai daí.